Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela Endres, eu sou consultora empresarial e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil do profissional de RH que atua de forma estratégica. Hoje muito se fala em RH estratégico, né? Mas aí a gente vê tanta informação do que um RH estratégico precisa fazer que às vezes a gente não sabe como, né? Essa informação do como ela é um pouco escassa. Então eu vou ajudar um pouquinho vocês a esclarecer sobre o que um RH estratégico realmente faz, e aí eu vou estar falando da atuação do profissional que atua nela, tá bom? Um profissional de RH estratégico, ele precisa principalmente saber o que acontece dentro e fora da organização. O que acontece fora é importante para saber as tendências de mercado, para ver o que os players de mercado estão fazendo, as empresas que disputam os mesmos profissionais, né? O que elas estão utilizando para reter, para captar. É importante a gente saber essas informações para ver como é que a gente está se posicionando em relação ao mercado. Mas a gente não vai saber fazer o que fazer com essas informações do mercado se a gente não estiver olhando para dentro, né? E para olhar para dentro, a gente tem que saber o que acontece dentro da nossa organização, o que acontece com os nossos colaboradores, com o capital humano. A gente vai ser verdadeiramente estratégico se a gente souber quais são as necessidades dos nossos colaboradores, mas principalmente dos nossos gestores que fazem a gestão das equipes, dos diretores de área, do nosso CEO, o que ele espera da área. E aí a gente vai ter que se adaptar a uma linguagem de negócio que é comum nas empresas. A gente vai ter que falar de resultado, a gente vai ter que falar de negócio, a gente vai ter que conseguir comprovar qual é a nossa contribuição como recursos humanos para o resultado da empresa. E a gente vai fazer isso através dos dados e informações que a gente tem na área, porque a era de um RH que era subjetivo por causa da questão humana, passou. A gente hoje precisa trabalhar com um propósito humanista, mas que gere resultado, porque as empresas vivem de resultado e o RH também, né? É responsável por esse resultado. Então, dentro de toda a gama de informações que existem em recursos humanos, indicadores, entrevistas de desligamento, pesquisa de clima, a gente tem que saber o que fazer com essas informações. A gente tem que saber utilizar isso de forma estratégica. Para a gente saber o que fazer, a gente tem que começar por apurar essas informações. Existem essas informações na tua empresa hoje, elas são apuradas. E aí, mais do que apurar, a gente tem que ter um olhar analítico sobre isso. Não adianta a gente levantar um monte de números sem ter uma análise sobre isso. A gente tem que olhar os meses anteriores, tem que prever tendência, tem que ver as coisas que se repetem. Tem indicadores que estão sempre fora da meta estabelecida. Então a gente tem que ter um olhar para isso, né? A gente pode estar impactando fortemente o resultado das equipes comerciais, das equipes de negócio, em função de uma ação que a gente pode estar tomando em turnover, em redução de absenteísmo, na questão de trabalhar o engajamento. A gente só vai tomar uma decisão acertada se a gente tiver levantado essas informações e sentar com as áreas de negócio com essas informações. A gente tem que ter em mente que a gente não pode mais ser subjetivo nessas ações, a gente não pode sentar na frente de um gestor para falar sobre treinamento se a gente não tem um levantamento do histórico da área dele, da performance, como é que tá, da rotatividade, das causas que estão levando as pessoas a saírem, a faltarem, a não desempenharem, avaliar como é que tá a liderança dele. Se tu não sentar na frente de um gestor com essas informações, ele não vai respeitar a tua opinião e tu nunca vai deixar de ser uma área de apoio, que é como eles normalmente veem a nossa área de recursos humanos, é só uma área de apoio, né? E nunca vão te ver de forma estratégica, né? Nunca vão te chamar para participar da tomada de decisão, se tu não levar as informações que eles precisam ver. E no momento que tu leva a informação, tu participa ele da gestão de pessoas. Gestão de pessoas, a gente cansa de dizer que não é só com RH. Os gestores fazem gestão de pessoas todos os dias. E como é que a gente pode apoiar essa gestão? Através das informações que a gente tem na área, se a gente conseguir distribuir essas informações, se a gente conseguir reportar, se a gente conseguir prever tendências e atuar de forma proativa. Isso é o sonho de todos os CEOs, né? E comprovadamente várias pesquisas já disseram que o bom
resultado da empresa está vinculado a um RH que atua de forma estratégica e eficaz. Então, a gente não pode ser lento, a gente tem que saber falar de números, sim, tem que saber falar do negócio, tem que ser amigo do diretor financeiro, tem que fazer boas parcerias com gestores, porque a união desses fatores todos é que vai nos tornar estratégicos e fazer com que a empresa valorize muito mais a nossa atuação.